Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição. E hoje, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, dentro deste novo trimestre, a lição 3, ela tem como título Um Alvo Digno. Embora nós sejamos pessoas pecadoras, pessoas mau caráter, mas nós somos um alvo digno de Deus através da sua misericórdia, através do seu amor e generosidade. Quando Deus nos chama para nos salvar, nos retirar do caminho do pecado, nós não temos a ideia do que Ele pode fazer por nós e através de nós, porque nós temos um Deus grandioso, e que nós não entendemos realmente esse seu amor, e sim pela sua misericórdia que nós somos alcançados e aceitos e perdoados através do seu Filho amado Jesus. E a lição de hoje está baseada ali em Marcos capítulo 9, versículos 17 até 29. Aqui nós vemos a história de um senhor que ele tinha um filho possuído e possesso, por um espírito mudo através de Satanás, que o impedia dele falar, dele se comunicar. E esse menino, ele era agressivo, que esse homem, ao procurar Jesus, primeiramente ele foi recebido pelos discípulos, que eles tentaram curar esse menino, porém eles não conseguiram retirar esse espírito imundo desse menino. E esse pai então foi até Jesus e mencionou isto ao mestre, ao próprio Jesus, sobre o ocorrido. E Jesus pergunta ao pai do menino quanto tempo ele se encontrava assim, com essa possessão demoníaca. E esse pai menciona que esse menino se encontrava assim desde criança. E o pai, ao conversar com Jesus, ele faz uma afirmativa, que ele diz lá: se tu podes fazer alguma coisa, que o faças. Ou seja, ele está praticamente assim duvidando de Jesus, ele não tinha fé suficiente para acreditar que Jesus poderia fazer esse milagre. E nesse momento Jesus responde: tudo é possível para aquele que nele crê. E Jesus, de forma alguma, disse àquele homem que ele precisava de mais fé, de mais confiança nele. O que Jesus menciona aqui é da importância dele desenvolver a fé para que os milagres possam ocorrer. É extremamente importante e necessário de que a pessoa tenha fé. E o que nós vemos na lição de hoje é que em Cristo Deus incidiu sobre o mundo a revelação do seu reino através da sua vida, dos seus atos, de suas palavras, que elas estavam assim em perfeita obediência a Deus. E Jesus anunciou a chegada do reino de Deus, a começar por sua morte e ressurreição, e pela dispensação dos dons do Espírito na vida de seus escolhidos,
como por exemplo a fé, né? E ele o fez por amor a uma raça caída, cujo alvo é salvar para nós estarmos com ele nas mansões celestiais. E por isso o Senhor Deus tem um enorme prazer, alegria, satisfação, até mesmo nas menores manifestações, nas respostas dadas por cada ser humano ao amor de Deus. Isto é uma esperança de que cada ser humano possui, devido ao ato redentor de Jesus na cruz do Calvário, feito neste mundo de pecado, que inclui essa obra de Jesus hoje no tabernáculo celestial, para onde ele realmente ressuscitou e foi para esse lugar. E ele hoje está intercedendo por todos nós, onde ele é o advogado, o mediador entre Deus e os homens. E a intenção de Jesus realmente é salvar a todos. E Deus deu uma mensagem através do apóstolo Paulo, que ele diz em Romanos 9:17, que ele nos fala algo importante. Que ele diz lá: para isso mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Essas palavras foram dadas a Moisés lá em Êxodo 7:3, que Paulo repete aqui em Romanos 9:17, para saber porque houve um endurecimento do coração do faraó, que ele perseguia o povo de Israel desde a saída do Egito, onde Deus manteve o faraó em circunstâncias que ele próprio faraó criou, né? Deus não endureceu o coração do faraó, foi ele mesmo que criou essa situação, os quais manteve suas circunstâncias que ele próprio faraó criou, os quais manteve sua resistência, né, ao poder de Deus. E todo esforço de fazer o mal, ele é permitido por Deus, e cada um tem que assumir as consequências por essa escolha. E isso não quer dizer que o faraó foi criado para ser endurecido. Foi realmente uma escolha dele, faraó, devido ao seu coração ruim, mau, né? Ele ser perverso. E ele, por livre vontade, endureceu e rejeitou a Deus. E assim Deus também, ele tem um livre-arbítrio para todos nós, amá-lo ou não, ter fé nele ou rejeitá-lo. E já em Marcos capítulo 9, versículos 17 até 29, conta a história de um homem que levou o seu filho até Jesus, pois este menino estava aí com um espírito maligno, né, que o impedia de falar, possesso assim de um espírito mudo. Ele não conseguia desenvolver a linguagem de falar, né, o vocabulário, que está lá em Marcos 9:17. E o que nós vemos aqui é uma ação do demônio, que tem o poder de invadir e dominar o sistema nervoso, né, de uma pessoa, na parte sensorial do indivíduo, enfim, na ação física, porque na ação do intelecto, da mente, Satanás não tem poder para adentrar lá. E esse menino, ele espumava pela boca, rilhava os dentes, ele ia definhando assim aos poucos, assim, como fala lá em Marcos 9:18. Este homem levou até Jesus porque os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele homem, que menciona lá em Marcos 9:18. E Jesus chamou os discípulos assim, deu uma exortação dura, que ele chamou essa geração de incrédulos, pois os discípulos tinham autoridade, eles tinham poder para expulsar demônios, e eles não estavam conseguindo,
por falta de fé. E Jesus ainda diz aos discípulos, está lá em Marcos 19: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Né? Ou seja, eles faziam as coisas porque Jesus estava ali por perto deles. Então eles precisavam realmente se consagrar mais, ter mais fé, desenvolver essa prática da fé. E determina que nesse momento que aquele menino possesso fosse levado até ele. Jesus pede isto. E aqui nós vemos quando a obra de Deus avança, quando nós subimos ao monte, né, para orar, para ter comunhão, para nos encontrarmos com Jesus lá em cima, é que Satanás nos aguarda a nossa descida, quando nós já estamos praticamente se esquecendo de Deus e passamos a ter insegurança, né? E Satanás aproveita esse momento para nos perturbar. Aquele pai estava sobremodo aflito, né? Frustrado pelo fracasso dos discípulos, que eles não expulsaram aquele demônio que estava em seu filho. E ele foi em busca do seu último recurso, que é Jesus. E Jesus viu a sinceridade de seu coração e perguntou há quanto tempo estava ocorrendo aquilo com seu filho. E o pai respondeu que aquele filho se encontrava desde a infância naquela forma, que está lá em Marcos 9:21. E esse pai ainda menciona que muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Veja que situação horrível. O pai do menino não tinha certeza de que Jesus poderia curar. E ele diz a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, que eu faça, que tenha compaixão deles. E ele ainda fala: ajuda-nos. Ou seja, ele estava sem fé, a mente suficiente para que realmente acontecesse um milagre. E Jesus de imediato responde: se podes, tudo é possível aquele que nele crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, que está lá em Marcos 9, 23 e 24. O que nós podemos observar aqui é que Jesus não disse àquele homem, pai do menino: volte quando tiver mais fé. Não, ele agiu. E assim, quando viu que a multidão concorria àquela situação toda ali, para ver o que Jesus ia fazer, ele repreendeu aquele espírito mudo que estava naquele menino, e que também era surdo, e ordenou que saísse daquele menino. E Jesus ainda diz que nunca mais tornasse a voltar àquele menino, que está lá em Marcos 9, 25. Falar em fé é um desafio bastante grande, devido à natureza particular desse dom. Porque é Deus que dá esse dom realmente para cada um de nós, conforme a nossa petição, que nós pedimos para Deus, para que nós possamos ter fé. E por mais que se tenha tornado uma palavra de uso assim bastante comum, com uma expressão assim de motivação em algumas situações o ser humano usa isso, a fé bíblica ela envolve não somente o estereótipo social, mas um compromisso e ação. A fé é o alicerce sólido de todas as pessoas, que a sustenta, qualquer coisa que ela faça, digna de ser vivida. É a esperança viva e crer para ver. A fé não se explica, a fé se experimenta. É como o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé não é algo que se professa da boca para fora, mas que se consuma
perfeitamente em atos de um verdadeiro adorador, uma pessoa fiel que tem compromisso com Deus. E mesmo assim, Jesus aceita até mesmo a menor, aquelas pequenas fé que seja, que foi no caso desse pai, desse menino, porque é pelo meio da fé, pela mediação de Jesus e pela obra dele, Cristo, em nosso favor, é que nós podemos agradar a Deus em nossa resposta direta e objetiva a Ele, como ocorre com aquele que fica alegre, satisfeito, né? Quando um filho traz assim um presente de coração que aparentemente é sem valor, mas só pelo ato de trazer aquele presente, para um pai fica totalmente feliz. Quem que é o pai que não aceita o presente de um filho, o que seja, né? Pode ser uma bala, pode ser o que for. Tem pessoas às vezes que gostam de selecionar as coisas, mas qualquer presente para um pai dado por um filho, ele fica feliz, que vale a lembrança, né? E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, menciona que os crentes em Cristo, que verdadeiramente amam a Deus e desejam agradá-lo, devem ter o propósito de fazer a sua vontade e o querer, e somente assim nós estamos agradando a Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. É Jesus. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, porque você deu essa abertura. E não é só isso, meu amigo e minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha um presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, Jesus, ele vai levar você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande bodas do Cordeiro. E você terá a oportunidade, meu amigo, de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.